Pois então se deu o último debate antes do processo eleitoral, né? Então o último debate tradicionalmente é na TV Globo. E realmente foi um debate, a meu ver, né, dentro do seu formato ali, o melhor formato de todos, né? Juntamente com o debate da Band, eu achei que foram os melhores debates, né, desse processo eleitoral para a presidência da República. Gostei bastante, apesar de o horário, né, poderia ter sido mais cedo, né, remanejado um pouquinho a grade, né, Globo? Pô, afinal de contas é algo tão importante quanto, né, resgatar uma novela tão importante como Pantanal, também, né, privilegiar o acesso a um debate, né, tão importante sobre os rumos do Brasil, né? Então, poderia ter sido um pouco mais cedo o debate, pelo menos isto. Mas eu gostei, né, por exemplo, da condução do debate, né? O William Bonner foi muito bem, né? Ele sofreu muito ali com aquele padre, né, de festa junina, né? Aquele padre que pareceu, né, aqueles alunos que a gente tem de sexto ano de ensino fundamental, que a gente fala uma coisa e diz e o cara continua fazendo, sabe? Aquela cena ali em que ele puxa a orelha do padre Kelmo é o que a gente faz em sala de aula com os alunos ali, né, das primeiras séries do ensino fundamental, do Fundamental 2 no caso, né? Foi muito engraçado e triste ao mesmo tempo, porque de fato, né, melancolicamente alguém que quer se candidatar, né, ou pretende, né, se candidatar a um cargo tão importante agindo dessa maneira, né? Embora a gente saiba, e até com justiça, o Lula tem razão em falar, né, é uma candidatura fake, né? É uma candidatura fake, enfim, né, que fundamento tem para votar num sujeito como o padre Kelmo? Né? E vamos falar então de Padre Kelmon, que, né, produziu vários momentos baixos, né, com outras figuras, né? Primeiramente ali com a Soraya, né, a gente pode registrar, né, o embate ali foi feio, o embate, mas ficou naquele jogo ali, né, de empurrando o outro ali, ofensas e tudo mais, o que não contribui em nada para os problemas do Brasil, esse embate, diga-se de passagem. O embate de Lula com o padre Kelmo foi engraçado, né? Né, dois fakes brigando, né? Um usando uma questão mais religiosa e o outro, né, usando uma questão política, porque, né, o Lula é um fake também, né? Diga-se de passagem. O embate, então, né? Já falei que o embate da Soraya com o Bolsonaro, né? Foi um embate ali bastante duro, né? E o Bolsonaro foi para cima da Soraya, né? Aliás, é engraçado que ele, com mulher, ele é bem corajoso, né? Porque com o Ciro, ontem ele tava uma tchutchuquinha, né? Tava bem querido com o Ciro, né? Não sei por que isto, né? Mas ele tem, né, essa coisa, né? Frente ao Ciro Gomes, ele ficou uma tchutchuquinha, né? E a Tebet mostrou, né, o seu pensamento econômico, né? Mostrou-se, né? Né? Tirou todo aquele rótulo, né? E vocês vão ver que ela pode combater o bolsonarismo, mas ela tem a mesma prática econômica. Não serve muita coisa, tá, gente? Então, né, para quem achava que de repente Simone Tebet fosse uma alternativa, olha, acho que não foi muito bem a Tebet nesse aspecto, tá? O Lula mostrou arrogância, né, principalmente ali na resposta para o Ciro, né, e depois também para o padre Kelmon também. Ele teve um lado ali de uma arrogância, né, bastante grande. E o Bolsonaro estava mais perdido que segue o tiroteio, né? Lamentável, né? Tentou criar um fato novo ali com a questão do Celso Daniel, que era o que restava para o Bolsonaro, é criar esse fato novo, né? Resgatando, né, um assassinato que até hoje não tem uma resolução e que é uma coisa obscura na história do PT, isso é, né? Mas o tiro não deu muito certo, a meu ver. Tá? Não ficou uma coisa bem complicada para ele não conseguiu administrar e ele estava bem perdido no debate, como sempre, né?
E também mentindo. E eu acho engraçado que o Lula falou assim, mas o Bolsonaro mente. Eu acho engraçado que o Lula mente tanto quanto o Bolsonaro, sabe? Não tem legitimidade nenhuma para falar, nem do Bolsonaro. Eu coloquei lá, eu coloquei num shorts na hora e repito aqui, o Lula não tem capacidade nem de combater o amoral Lula, né? O imoral Lula não consegue combater o amoral Bolsonaro, melhor dizendo. Por quê? Porque não tem a imoralidade do Lula é tão grande que até mesmo um sujeito, né, que não tem nada como o Bolsonaro pode confrontá-lo porque realmente não tem nada. E é triste dizer isso porque o Lula foi presidente do Brasil, né? E, poxa vida, teve lá os seus méritos sim, mas infelizmente se perdeu na poeira da sua vaidade, né? E é aquilo ali, né? Aquilo ali é o Lula, né? De fato, né? Com muitos direitos de respostas, né? Sempre com aquele jeito, aquele mesmo tom, né? O tom de que eu estou preocupado com os mais pobres, né? Enfim, esse é o Lula, né? Mas vamos falar agora, né, especificamente do ponto alto do debate. E qual é o ponto alto do debate? É claro que é Ciro Gomes, né? Primeiro porque ele começou bem, né? Ele começou muito bem, confrontando de fato o Lula e fazendo o confronto necessário. Não foi um confronto eleitoreiro, não foi um confronto necessário. Foi um confronto em que ele conseguiu arrancar menções positivas e um eleitorado que talvez tinha dúvida da capacidade de Lula ser questionado por Ciro, talvez ali já viu que, pô, esse cara tem como questionar. Entrou nervoso? Sim, estava um pouco nervoso no início, sim, ele estava um pouco tenso, é natural. Eu acho que a gente não pode crucificar. O que eu achei interessante é que parte da militância do Ciro estava tentando procurar algum defeito ali para ressaltar, eu não sei, não estava muito bom, o pessoal não estava gostando, não sei. Só que eu acho que o Ciro foi bem sim no total, tanto é que a gente tem ali as menções positivas muito maiores ao Ciro do que para os outros candidatos. O Ciro se posicionou bem, a meu ver, sim. Tá? Vai ganhar a eleição, não vai ganhar? Isso não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ele conseguiu angariar votos nesse debate. E ele falou para um público que não estava ouvindo ele. Então, talvez a percepção nossa de quem ouça o Ciro é aquela percepção, a gente quer que o Ciro vai lá, não que lacre, mas que dê no meio. E não necessariamente o Ciro, para ganhar um debate, tem que estar toda hora dando no meio, quase que sendo o cara que lacre. Não, o Ciro tem que vir com a proposta, mostrar a realidade e ponto. A população também não quer lacração. Então, talvez a percepção da militância do Ciro é que, além de ela estar sendo ali muito chata nesse aspecto, desculpa o termo, mas é essa a questão, ela tá querendo que o Ciro agrade a ela, mas talvez não está percebendo que ele não tem que agradar a militância, ele tem que agradar o eleitorado médio. Perceberam a distância, a diferença disso, a distância de uma coisa da outra? Então, assim, um candidato que se preocupou em apresentar propostas, que expôs as contradições do Lula, que começa expondo as contradições do Lula, e de Bolsonaro tranquilamente, ele bota o dedo na cara, ele fala. Então, ele não caiu, por exemplo, no jogo do padre Kelmon, de novo, que foi outra tentativa de deslize, né? De tentarem colocar uma casca de banana ali para o Ciro, o padre Kelmon de novo, mas ele conseguiu superar e responder a questão sobre educação, fugindo daquele besterol, né, do padre de festa junina. Então, assim, meus caros, no geral, o debate foi bom, o formato não é tão engessado quanto outros, por isso que eu gosto desse formato do debate da Globo. O horário poderia ter sido melhor, mas enfim, não foi, é esse horário. Acho que o Ciro foi bem sim, e quem acha que não foi, bom, aí é o seguinte, você tem que ser, porque o Ciro podia ter falado tal coisa, o Ciro podia ter falado isso, o Ciro... Olha, gente, nós temos minutos, não se consegue falar tudo em 2, 3 minutos. Então eu acho assim, dentro dessa percepção, eu acho que o Ciro saiu-se muito bem, e pode ser que este debate seja definitivo para uma surpresa nas urnas no dia 2 de outubro. Então, gente, vamos com calma, vamos com fé,
porque as coisas vão mudar sim, e a gente tem que parar também, às vezes, de ser tão chato e tão exigente. A gente tem que exigir, mas tem que saber também reconhecer e entender o contexto. E no contexto daquele debate, o Ciro, na minha opinião, foi muito bem. Se você gostou desta análise, se você curte o nosso canal, o nosso conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Eu costumo fazer vídeos mais curtos, mas, gente, um debate como esse não dá para fazer numa análise de 2, 3 minutos. É muito difícil, né, gente? Então, é um debate como um todo, é uma análise superficial, mas é uma análise que tenta demonstrar, né, e tenta decifrar e decodificar o significado desse debate no contexto de uma eleição tão curta e próximo exatamente do final. Que você aí do outro lado, assim como eu, como todos nós, possamos votar com consciência no dia 2, fazendo o nosso dever de cidadão. Porque o voto é um direito, mas ao mesmo tempo um exercício, né, de um dever com a pátria. Vote certo, faça a escolha com o seu coração, com aquilo que você realmente sabe que é o melhor para o nosso país. O Brasil precisa de cada um de nós para superarmos os problemas de hoje. Até!